Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre da safra 2021. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de relações com investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela participação da conferência da São Martinho referente ao segundo trimestre da safra 2021. Vamos diretamente para a página 3. A gente tem uma agenda aqui dos tópicos que eu queria tocar no call. Inicialmente, os destaques operacionais da safra, destaques financeiros, evolução do custo caixa de produção de açúcar e etanol, posição de endividamento, hedge, e, por fim, aí, falar um pouco do mercado de açúcar e de etanol que a gente está vendo para frente. Tá? Na página 4, a gente tem aqui o volume processado de cana-de-açúcar até setembro. A companhia cresceu 6% o volume de cana-de-açúcar moída, de 18,9 para 20,1 milhões de toneladas, com forte crescimento também no ATR médio, saindo de 136 quilos para 143 quilos, 5% acima do ano anterior. No entanto, a produtividade medida em TCH foi um pouco menor, quase 1% a menos do que o ano passado, devido à forte estiagem que a gente observou aí durante a safra, prejudicando bastante o canavial, principalmente a cana de final de safra, que nas últimas semanas está dando 10% a menos do que a estimativa inicial de produtividade. A combinação de maior ATR do que estimado inicialmente em nosso guidance e menor produtividade em TCH, que a gente deve fechar na safra, não deve fazer com que o guidance em produção de açúcar e etanol para a safra atual não mude praticamente em nada, a gente fique em linha do que nós estávamos estimando de açúcar e etanol. Até setembro, a produção de açúcar cresceu 39% para 1,3 milhão de toneladas de açúcar. A produção de etanol decresceu 5%, de 928 mil metros cúbicos para 878 mil metros cúbicos, resultado aí da mudança de mix para açúcar nas usinas que produzem açúcar e etanol, as 3 usinas de São Paulo, devido aos preços bem mais remuneradores do açúcar durante o período de toda a safra, em torno de 15% a 20% a mais do que o etanol. E a energia exportada, 7% acima do que no ano anterior, uma vez que eu estou processando mais cana e eu tenho mais bagaço disponível para estar cogerando energia. Indo para a página seguinte, a gente tem já os destaques financeiros do trimestre. O preço médio de açúcar cresceu 9% na comparação tri contra tri, resultado de uma melhor precificação, principalmente de dólar, que estava um dólar médio melhor, e o volume de açúcar cresceu 73%, saindo de 200 mil toneladas para 349 mil toneladas no segundo trimestre. O etanol, a gente teve um pequeno aumento no preço médio, 4% aí em relação ao segundo trimestre da safra passada, com um volume 11% menor, dado aí a mudança de mix, onde a gente alterou o mix para produzir um pouco mais de açúcar. Com essas, a cogeração, a gente teve um decréscimo de 5% no preço médio,
devido à queda do preço da energia no mercado spot, uma vez que a atividade econômica nesse segundo trimestre foi bastante fraca, o preço do spot caiu bastante, então a gente tem aqui contaminando um pouco o preço médio de energia vendida, com o volume vendido exportado em linha do que foi no trimestre passado. Esse aumento de receita de açúcar e volume de açúcar foi o principal catalisador para o crescimento de 20% na receita líquida da companhia, crescimento de 22% na margem, EBIT chegando a 214 milhões, quase 30% acima do ano anterior, e somado aí ao crédito do IAA, que veio da Copersucar agora no mês de setembro, a gente realizou um ganho aí da ordem de 252 milhões de reais líquidos de impostos. Com isso, o lucro da companhia, lucro caixa, lucro líquido, totalizou aí um recorde da ordem de 313 milhões de reais por trimestre no lucro caixa e 332 milhões de reais de lucro líquido contábil por trimestre, resultado aí da boa performance de preços de açúcar, volume e somado, obviamente, com a questão do recebimento da segunda parcela do segundo precatório e a terceira parcela do primeiro precatório, que totalizou 252 milhões de reais. Na sequência, a gente fala um pouco do custo caixa, né, da companhia no acumulado do ano, né, para a gente ter um pouco maior visibilidade da diluição de custo fixo. Tanto o açúcar como o etanol, a gente teve decréscimo no custo caixa de 7,6% no caso do açúcar e 5,6% no caso do etanol, dado aí a maior produção de açúcar equivalente, diluição de custo fixo, com o preço de açúcar 13,6% maior na comparação do semestre, a gente teve uma abertura de margem do açúcar da ordem de 17,4%. No caso do etanol, como eu tive um primeiro trimestre bastante fraco de preços de etanol, uma vez que foi início da pandemia e o consumo de etanol foi bastante baixo, os preços caíram bastante, o preço médio de etanol no semestre caiu 5%, porém, foi compensado aí pela queda no custo de etanol e a gente conseguiu aí não ter nenhuma perda muito relevante da margem de etanol. A ideia é que esse custo caixa aumente um pouco no segundo semestre, uma vez que o volume de capex do segundo semestre, proporcionalmente ao primeiro semestre, é maior, porém vai ficar em linha aí do que a gente observou no ano anterior, praticamente absorvendo toda a inflação do período, inclusive inflação aí de fertilizantes defensivos, que foi bastante impactado por conta do dólar. Bem, na sequência a gente tem na página 7 o endividamento da companhia, que encerrou aí em setembro de 2020. Nós encerramos com 2,8 bilhões de reais de dívida líquida, praticamente estável em relação a março 20, que foi na abertura da safra. Contribuiu positivamente para essa estabilidade da dívida, o fluxo de caixa da companhia no semestre, o recebimento do crédito da Copersucar, do IAA, e contribuiu negativamente a variação cambial no período, que foi da ordem aí, o câmbio fechou quase 5,60, se não me engano, agora no final de setembro, e parte da nossa dívida é moeda estrangeira. O capital de giro, que é natural aí desse ciclo, né? A gente teve aí de investimento de capital de giro 542 milhões de reais e os estoques da companhia de produtos acabados a valor de mercado hoje somam alguma coisa próxima a 1,8 bi de reais, né? E aí com isso eu tenho a estabilidade da dívida aí de 2,8 bi. O caixa da empresa encerrou em 1,9 bilhões de reais, com uma dívida aí com prazo médio da ordem de 3,5 anos, sendo que 55% da dívida era em reais e 45% da dívida era em dólar. Tá? Na sequência, a gente começa a falar um pouco do mercado de açúcar e das nossas posições de hedge para a safra. A safra 2021, a gente encerrou praticamente todas as fixações de açúcar e dólar, com preço médio aí para o volume remanescente da ordem de R$ 1.432 por tonelada. Para a safra 21-22, na data de 30/9, nós tínhamos 652 mil toneladas a 1.540, um aumento de R$ 100 aí aproximadamente em relação a esse açúcar remanescente para estar fixando.
e equivalia a 44% da cana própria para a próxima safra, assumindo o mesmo mix de açúcar e álcool. Os preços de açúcar tiveram um forte aumento aí quando a gente olha de setembro para cá, né? Conforme a gente está especificando no gráfico à direita, combinado com um dólar maior aí da ordem de 5,40, 5,50, a gente tem o preço em reais do açúcar chegando aí às máximas aí, mesmo se você pegar uma janela um pouco mais longa de preço, eu diria até de 6, 7 anos, está chegando a 81 centavos na tela mais curta. A companhia aproveitou essa melhora de preços, acelerou as fixações aí da safra 21-22 e já iniciamos as fixações da safra 22-23, uma vez que os preços estão bastante remuneradores e a gente começou a travar já a próxima safra. Tá? No slide seguinte, a gente tem o mercado de etanol. Depois do susto aí do consumo de abril, a gente já observa uma retomada aí no consumo de anidro hidratado, chegando aí até setembro num consumo de 2,5 bilhões de reais de litros, 200 mil metros cúbicos a menos do que o mesmo período anterior, porém, foi o suficiente para que os preços de etanol reagissem aí para o produtor e conseguiram remunerar um pouco melhor do que a gente estava observando aí nesse primeiro trimestre, e é por isso que a São Martinho acabou vendendo um pouco mais aí também no segundo tri. Tá? O volume de carrego para o segundo semestre é mais ou menos metade do volume de etanol. Se a gente pegar o volume total que eu vou produzir, estimado no guidance, vis-à-vis o que eu já vendi, vocês podem perceber que o volume que eu estou carregando para o segundo semestre é mais ou menos o mesmo. A gente não acreditava numa recuperação tão forte de preços, né? Voltando para o patamar do que foi no ano passado. É por isso que a gente não carregou muito mais para o segundo semestre, mas a gente entende que já é o suficiente aí, e a gente precisava estar administrando e vendendo um pouco mais, principalmente no primeiro trimestre, onde tinha muito pouca visibilidade para onde ia a demanda. Bem, esses são os comentários iniciais aí do resultado do trimestre, e agora eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. A nossa primeira pergunta vem de Luiz Carvalho, Banco UBS. Pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Felipe? 3 perguntinhas aqui, acho que bem objetivas. A primeira delas, você deu um bom detalhe sobre a parte de hedge, mas eu não sei o que você consegue abrir do ponto de vista de quanto você já está hedgeado para cada uma das safras e eventualmente a qual nível isso daria uma boa visibilidade do ponto de vista de geração de caixa ou do fluxo de caixa para frente, se você puder dividir com a gente. A segunda é aquela clássica do ponto de vista de alocação de capital, né? Vocês deram um update do CAPEX, vão começar agora o A-6, mas não tem nada sobre o projeto de etanol de milho. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, e obviamente, dado que vocês fizeram o buyback agora nesse TRI com ação próximo dos R$22, R$23, entender qual é a cabeça de buyback, dividendo, M&A e esses outros projetos. E a terceira, em relação ao RenovaBio, acho que vocês já emitiram alguma coisa próximo de 600 mil CBIOS. E acho que daria nas nossas contas aqui para chegar a alguma coisa próximo de 1 milhão. Queria entender qual é a estratégia de trading aqui, vocês devem segurar mais para o final da safra, ou como é que vocês estão pensando isso? Obrigado. Oi, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Então, vamos lá. Em relação ao hedge, a gente tem aí na safra 2021, praticamente a gente já encerrou o hedge, não tem praticamente nenhum volume para fazer. Estamos com 95% da safra fixada já do açúcar remanescente a R$ 1.432 por tonelada. Tá? Da safra 21-22,
No release de resultados, a gente demonstra que até setembro nós tínhamos 652 mil, e a posição mais atual não tem muita diferença, está 700 mil toneladas a um preço aí da ordem de 1.540 também, tá? Praticamente igual em reais, tá? Ou seja, isso aqui dá alguma coisa próxima a quase 50% da cana própria fixada, aproximadamente, tá? E a ideia é que a gente continue fazendo agora nos próximos meses, né, nesse nível de preço de 1.500, 1.600 reais por tonelada, a gente vai continuar acelerando o hedge para estar protegendo a margem da próxima safra. Da safra 22 e 23, a gente começou a fazer em outubro, né, e a gente tem hoje 100 mil toneladas a um preço de R$ 1.753 por tonelada, né, quase 200 reais. 1.753 reais por tonelada, tá? Isso é equivalente a mais de 200 reais por tonelada do que eu fixei na safra 21/22, ou mais de 400 reais por tonelada do que está para essa safra atual, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, pegando como base o balanço atual da safra 20/21, de R$ 1.300 reais por tonelada, e olhando daqui a 2 anos, o preço está a 1.753, eu estou falando que em açúcar eu consigo fazer, só nessa diferença de preço, mais 400 milhões de reais de geração de caixa. Assim. Então, é um número bastante relevante, né? E essa é a razão pela qual a gente iniciou as fixações para a safra 22/23. Tá? Em relação à alocação de capital, a gente tem de CAPEX para essa safra, que deve escorregar um pedaço da outra, né, dado que os investimentos vão estar sendo feitos em março, abril, etc., mas um total aí de 1.470, 1,47 bi de reais, né, divididos em 1.170 de CAPEX e manutenção, 100 milhões de CAPEX agroindustrial relativo à melhoria e eficiência operacional, e 200 milhões de um CAPEX indústria e agrícola que a gente acabou de aprovar em conselho, que são diversos projetos dentro da companhia, um deles para produzir mais açúcar no próximo ano, melhorar a extração na Boa Vista e conseguir extrair mais etanol por volume de cana moída, e entre outros com uma tira aí entre 20% e 25% de retorno, uma tira desalavancada. Então, esse é o CAPEX que a gente deve estar fazendo esse ano, escorregando um pedaço para o próximo ano. Além disso, a gente anunciou, junto com o balanço, JCP, de 120 milhões de reais para estar pagando agora no dia 10 de dezembro. Fizemos um pouco só de recompra agora nesse trimestre. A expectativa é que, a depender do preço da ação e se confirmando aí qual que vai ser a safra no ano que vem do ponto de vista de produção, etc., a gente continue aberto esse programa de recompra e a gente continue recomprando aí as ações, né? Porque efetivamente, se olhar em 2 anos o preço de açúcar está R$ 400 por tonelada a mais e a ação é o mesmo preço, né? Realmente não tem muita lógica para a gente, tá? E por fim, a questão do RenovaBio, né? Deixa eu só pegar a última posição aqui, Luiz. A gente tem o total de CBIO dessa safra, da safra 2021, deve somar alguma coisa próxima a 1.067.000 CBIOs. Nós já escrituramos 641 mil CBIOs, e agora, entre outubro e novembro, a gente vendeu algo próximo a 100 mil CBIOs. Ou seja, só 10% do que a gente tem total previsto de possível venda para essa safra 2021. Tá? O mercado de CBIO começou, até o momento aqui, foram emitidos no total do mercado inteiro, né, 13,5 milhões de CBIOs e vendidos aí 7,5 milhões de CBIOs. Então, o mercado está começando, né, e os compradores estão aparecendo devagar,
e a gente também está meio que acompanhando o mercado e tentando vender esse CBIOS. Se no preço atual, né, de onde está, né, próximo a R$60, 50 a R$60, a ideia é que a gente venda o CBIOS, a totalidade do volume de CBIOS que a gente vai emitir nesse ano. Tá certo, super obrigado, parabéns. Muito bom. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander. Boa tarde, Felipe. Parabéns pelos resultados. Eu queria só tocar um pouquinho ali no ponto dos projetos que vocês mencionaram novamente. Será que vocês poderiam nos dar uma ideia aqui, mais ou menos, de quanto desses 200 milhões a gente espera ainda para essa safra, talvez mais para o fim da safra, né? E como é que vocês planejam financiar esses projetos, né? Talvez com dívida, dado que vocês estão bem desalavancados e se você pudesse passar uma cor para a gente de payback médio para esses projetos, também acho que poderia ser interessante. Mas são essas as perguntas aqui do meu lado. Obrigado. Oi, Rodrigo. Dos 200 milhões de reais dos projetos, eu diria que vai ser 130 milhões essa safra e 70 milhões no primeiro trimestre da próxima safra, mais ou menos, tá? A maioria dos projetos a gente sempre aprova que alavancado, né? Uma vez que tem um melhor retorno, né? O projeto alavancado. E a gente olha diversos tipos de linhas com BNDES, enfim, com os bancos comerciais, a melhor linha com maior prazo e que me ajude a melhorar essa minha taxa interna de retorno alavancada é a linha Cotom. Daí cada projeto tem o seu o seu detalhamento, né? Tem projeto que tem mais consegue financiar mais via BNDES, outros menos, né? Mas a gente sempre utiliza o endividamento para estar alavancando o projeto e melhorando o retorno. Em relação a payback, a gente passou uma ideia de tiro entre 20% e 25%. Eu não tenho um payback aqui detalhado, né? Mesmo de cada um deles. Eu posso pegar depois e passar, mas a gira do projeto em si entre 20% e 25%. Perfeito, obrigado, Felipe. Obrigado. Seguimos com a pergunta de Isabela Simonato, Bank of America. Boa tarde, Felipe, Aline. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, sobre o preço realizado de açúcar de vocês. Ele acabou caindo, né, versus o primeiro tri da safra. O que chama um pouco a atenção, uma vez que eu entendo que vocês capturaram um pouco mais do que estava redeado, né? Ainda mais pela sazonalidade. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor do porquê que esse preço médio para baixo, trimestre a trimestre, e bem abaixo do nível do RED. E a segunda pergunta, voltando um pouco ao ponto do Luiz, né, de alocação de capital, principalmente de retorno do caixa ao acionista, foi como você comentou, né, Felipe, só o que você está redeado para a safra que vem já vai te dar provavelmente 400 milhões de caixa a mais, né, que é muito, muito relevante. Entendo que vocês têm o buyback aberto e tudo mais, mas alguma coisa com um pouco mais de agressividade, vamos dizer assim, faz sentido nesse momento? Obrigada. Oi, Isabela. O que você entende por agressividade? Assim, no sentido de M&A ou no tamanho. sentido de tamanho? Não, do próprio do tamanho de um buyback, do tamanho ou de um dividendo, alguma coisa nesse sentido. Eu diria que na combinação dividendos mais buyback, a ideia é que a gente tenha um tamanho mais relevante no próximo ano. Sim, dada a geração de caixa que a gente vai estar entregando. Mas não em M&A, né? Em M&A, agressividade não é muito o caso, mesmo gerando caixa. Enfim, a gente prefere, se não tem um bom projeto, a gente prefere distribuir dinheiro para o acionista, tá? Em relação ao preço do açúcar que você mencionou, provavelmente
nesse segundo trimestre, o que acontece? Quando você faz o hedge accounting, né, depende muito como você classifica no hedge accounting a boleta de qual tela que você está redeando, né? Se não me engano, nesse trimestre, no caso do dólar, a maioria dos NDFs que estavam para essas telas era um dólar aí próximo a 4,70, 4,75, né? Foi ou seja, um dólar bem pior do que foi o dólar de mercado, né? A mesma coisa para o caso do açúcar. A tela, se não me engano, foi abaixo de 12, que estava no hedge account, né? Então, olhar o TRI é muito difícil por conta disso. Depende se a tela de julho, por alguma razão, a gente fez uma fixação muito abaixo da média do meu hedge total, acaba que ela marca no trimestre um preço menor. Mas na média inteira, né, na média do hedge inteiro, do hedge por ano inteiro, acaba se compensando os outros trimestres, tá? Eu acho que tem mais uma pergunta ou já foram todas, né? Não, eram essas, tá claro. Obrigada, Felipe. Obrigado, Isa. A próxima pergunta vem de Fernanda Cunha, Citibank. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe, Aline. Parabéns pelo resultado. Eu tenho um follow-up, Felipe, do que você comentou na apresentação. Acho que você falou que no segundo semestre, né, vocês vão ter um capex aí um pouco mais alto. E eu só queria entender se você se referiu que o custo caixa ou o capex manutenção iria ficar igual ano contra ano. E apesar de você já ter dado bastante sensibilidade, né, de como que você está vendo aí, enfim, margem de custo de caixa aí para o ano que vem, só para a gente entender um pouco, tá? Hoje, quanto que está a sua exposição, mais ou menos, de custo caixa ao dólar? E segundo, né, assim, essa é uma safra que você teve, né, provavelmente, você até poderia comentar um pouco, deve terminar um pouco antes, né, por causa da seca, né, você teve a TR mais alta, acabou que seu custo unitário talvez, né, foi beneficiado por isso. E aí eu queria entender, né, se a gente retirar esse impacto, como que ficaria o custo unitário para o ano que vem, tá? Então, enfim, queria entender um pouquinho a sensibilidade do câmbio e do fato de, né, se a gente retirasse aí, enfim, normalizasse um pouco a TR para o ano que vem. Obrigada. Oi, Fernanda, obrigado pelas perguntas. Deixa eu ver se eu consegui pegar todas aqui. Então, a primeira, em relação ao follow-up da minha explicação do custo caixa, acontece o seguinte, geralmente, o segundo semestre é sempre um semestre onde eu tenho um volume de capex maior. Então, todo plantio de cana, o grosso do plantio de cana é feito no segundo semestre. Quando eu termino a safra mais cedo, que é o caso esse ano, por conta da seca, eu paro de todo gasto com mão de obra, enfim, que durante a safra é apropriado nos custos da operação, após o encerramento da safra, ele é apropriado como um capex, tá? Então, para tirar esse tipo de sujeira da análise, né, a gente usa esse custo caixa efetivamente incluindo o capex da operação, tá? Então, o segundo semestre, geralmente, proporcionalmente, como o capex é maior, né, e principalmente numa safra mais curta, acaba que, quando você olhar o meu número total, com o impacto do câmbio, né, no fertilizantes, com o impacto no Consecana, porque o Consecana também subiu bastante agora com esses preços de açúcar e etanol, você vai ver um segundo semestre com Consecana maior, né, o pagamento ao fornecedor e ao dono da terra maior do que a gente viu no primeiro semestre, porque o primeiro trimestre foi muito, muito fraco de pagamento de cana de fornecedor, uma vez que o preço estava muito baixo. Então, quando você olhar o segundo semestre, meu custo do segundo semestre vis-à-vis o meu custo do primeiro semestre, o custo do segundo semestre vai ser maior por essas razões. Aí, no combinado do ano inteiro, a gente espera que esse custo caixa seja mais ou menos igual de que foi no ano anterior, tá? Esse é não sei se ficou claro agora, tá? E esse custo caixa, no caso, igual ao ano passado, unitário, né?
Unitário, sim, por tonelada de açúcar e por metro cúbico de etanol, tá? Perfeito. O segundo ponto, em relação ao próximo ano, né, vai depender muito como vai ser a safra do próximo ano. Essa safra foi uma safra bastante boa do ponto de vista de custo, porque o ATR foi muito alto, né? Você teve uma safra mais curta, onde eu colhi menos cana com uma quantidade de açúcar por tonelada maior, uma vez que o meu TCH estava menor, mas o meu ATR estava maior, né? Assumindo que a safra que vem seja uma safra mais normalizada, né, e não tenha esse ATR tão alto, né, a gente deve ter uma produtividade, a princípio, um pouco maior do que foi esse ano, porém um ATR bem menor, né? O ATR viria para um número aí 5% menor, que seria um ATR normalizado. E aí isso faz com que o meu custo unitário por ATR seja um pouco maior, só por esse fator, tá? Além disso, tem o fator de custo de diesel para o próximo ano, custo de fertilizantes defensivos, que vai, obviamente, ter um impacto aí direto no câmbio. Hoje, o meu custo total, dentro do meu custo total, acho que eu tenho hoje mais ou menos uns 2 bilhões e pouco de custo total de operação, que inclui aí fornecedor de cana, arrendamento, insumos agrícolas, diesel e mão de obra, né? O grosso do custo. Mais ou menos 1/3 a 35% disso é custo dolarizado. E aí você inclui a parte do Consecana nesse custo dolarizado e, obviamente, a parte do fertilizante defensivo agrícola. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Fernanda. Seguimos com a pergunta de Werner Roger, Trígono Capital. Boa tarde, parabéns pelo resultado, Aline e Felipe. Tenho duas perguntas. A primeira em relação à cogeração, até quando a companhia vai estar vendendo, né, energia, já que a safra foi um pouco mais curta, né, mas pode ter o bagaço, e também tem um grande diferencial aí dos preços, né, no mercado, se recuperaram muito e precisam capturar esse aumento de preço que teve agora mais recentemente. E também em relação ao projeto de cogeração, né, ou a expansão, quando que ele entra efetivamente em produção, né, já faturando, e quanto que dessa capacidade ela já está, digamos, negociada, né, quanto vai ficar para ser negociado no Mercado Livre. Então, essa é a cogeração, primeira pergunta. Segunda pergunta, o sentimento da companhia em relação à eleição americana, né, do Joe Biden, que ele é muito favorável à energia renovável, energia limpa. Você tem alguma expectativa em relação à maior utilização do etanol, dos combustíveis, ou algum estímulo, né, à energia renovável com etanol? Se isso pode ter algum efeito no mercado de etanol, tanto no mercado internacional como os preços, né? Então, muito obrigado. Oi, Werner, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, a gente deve estar cogerando aí até janeiro, pelo menos, na São Martinho, na Boa Vista e na Santa Cruz. Então, a gente vai pegar uma parte aí desse PLD mais alto que na semana passada bateu o teto do PLD, tá? Mas do ponto de vista de volume total de cogeração, não deve ser muito diferente do que a nossa estimativa, o nosso guidance que a gente colocou em junho. Então, por mais que eu tenha um PLD um pouco melhor, o volume do PLD para ser faturado nesses meses ainda é bastante pequeno, tá? Não é algo que vai fazer muita diferença aí quando você olhar o ano inteiro da companhia, tá? A cogeração da São Martinho, a gente vai começar os desembolsos agora, nesse exercício, vão ser 35 milhões de reais agora, para a planta estar pronta em 2023, começando a cogerar já em 2023. E no caso dessa planta, a gente está praticamente 100% dessa planta, a gente já vendeu em leilão a energia, e a gente está até tirando, quando a gente olhar o sistema da São Martinho, né, eu tinha, se não me engano, 100 mil megawatt-hora de energia livre para vender no mercado de PLD.
com essa planta, a gente diminui um pouco essa energia livre e vira 80 mil, né? Ou seja, eu consegui, através desse projeto, contratar um pouco mais de energia de longo prazo quando essa planta estiver pronta. Mas ela vai acontecer lá em 2023, ela vai estar pronta, os embolsos acontecem agora e no próximo ano e o pedaço de 2022. Em relação à pergunta do Biden, né, da vitória do presidente americano, a gente entende que é super positivo para o etanol, uma vez que ele pode estimular a produção de etanol nos Estados Unidos, e até a importação de etanol do Brasil para os Estados Unidos, dado que o etanol brasileiro é um etanol com bem menos, com a absorção de CO2 muito maior do que o etanol de milho americano, uma vez que o milho americano utiliza combustível fóssil para estar produzindo etanol, e o etanol brasileiro utiliza o bagaço, que é 100% renovável. Então, acho que é uma agenda bastante positiva, vira uma página aí para o setor. Isso a gente entende que vai ser bastante bom, mas os diálogos têm que começar, não sei se é uma coisa já para o ano que vem, né? Mas acho que a agenda na margem ficou melhor para o setor. Tá? Só esclarecimento, nessa energia contratada, né, se o reajuste é GPM, eu não lembro qual que é o indexador, né, dos contratos, né, e aí, caso fosse IGPM, teria um reajuste grande aí já para o ano que vem. E também em relação à questão que você comentou do etanol de milho, nessa forma que no Brasil, né, é utilizado também a energia do bagaço, né, não tem o problema do americano. A São Martinho está considerando ainda o projeto de etanol de milho, né, os investimentos em etanol de milho, ou ainda está on hold por conta de preço de petróleo e algumas outras variáveis? Vamos lá. Vou começar pela mais fácil aqui, que são o reajuste dos atuais contratos de energia. O único contrato de energia nosso que não é IPCA é o contrato de energia que a gente tem na usina São Martinho atual, que é um contrato bilateral com uma empresa uma distribuidora, e um total de 100 mil. Deixa eu só checar o volume aqui, Werner, direitinho. Acho que são 120 mil megawatt-hora de energia, aproximadamente. Não, desculpa, 200 mil megawatt-hora de energia, a IGPM, né, de um total aqui da São Martinho hoje de aproximadamente 900 mil megawatt-hora. Né? E o próximo contrato, né, que é o contrato que a gente vendeu em dezembro passado e vai começar em 23, o contrato também é IPCA. Tá? Então, do total aqui, grandes números, 20%, 25% da energia contratada, da energia total da companhia, perdão, está em GPM. Em relação ao etanol de milho, a grande dúvida aqui, e a discussão que a gente está tendo atualmente, Werner, é a questão do preço do milho. Né? Eu acho que a questão de preço de petróleo, enfim, a gente conseguiu superar, entende que houve uma queda, mas já houve uma recuperação. A São Martinho está acostumada a navegar nesse ambiente, uma vez que eu tenho uma produção de etanol bastante relevante. Mas o preço do milho ainda é uma discussão que a gente está acontecendo. O projeto é muito bom do ponto de vista de retorno, tolera bastante, entre aspas, desaforo do ponto de vista de custos, né? Mas se imaginar que o preço do milho realmente ficar acima de $4 o bushel, com um câmbio bem mais depreciado, né? A gente tem um retorno um pouco mais apertado e tem uma questão agora que eu estava lendo também, de no futuro a China ter que vai começar a comprar muito mais milho do mercado, uma vez que vai mudar a questão de criação de porcos, dado que houve a crise sanitária no ano passado. Então, essa é uma questão que nos preocupa. Tem até uma matéria no Valor de hoje em relação a esse ponto, né? Então, a gente está estudando profundamente, é um projeto de CAPEX elevado, CAPEX da ordem de 600 milhões de reais, né?
um projeto muito bom, porém a gente não tem decisão ainda. Deve ter uma decisão desse projeto até o encerramento desse exercício aqui, se a gente vai ou não vai, tá? E, sugestão aqui de acionistas, vamos plantar milho. Então, obrigado aí, Felipe. Obrigado, Matt. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 e para remover a sua pergunta da fila, por favor, digitem *2. Por favor, aguardem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais. Bom, obrigado a todos pela participação. Eu e a equipe aqui estamos à disposição para qualquer dúvida adicional. Até logo, boa tarde a todos. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.